O eclipse do silêncio. Era uma noite sem lua, o céu negro como carvão, quando a pequena cidade de São Vicente mergulhou no que seria a mais estranha e aterrorizante experiência de sua história. Os moradores já estavam acostumados com a tranquilidade, com os ruídos familiares da natureza e com o silêncio que dominava após o anoitecer. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Havia uma sensação incômoda, como se o próprio vento sussurrasse avisos de perigo. E então, o som. Não era um som alto, mas um zumbido, como se milhares de insetos invisíveis estivessem voando ao redor, crescendo lentamente em intensidade até ser quase insuportável. O zumbido parou tão abruptamente quanto começou, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. E foi no silêncio que o primeiro dos estranhos fenômenos ocorreu. Na fazenda dos Araújo, localizada nos arredores da cidade, João Araújo estava voltando do galpão onde guardava suas ferramentas. No céu, ele notou algo incomum: 3 luzes dispostas em um triângulo perfeito, brilhando intensamente. Inicialmente, pensou que fossem aviões, mas o modo como se moviam, com uma suavidade impossível, o deixou paralisado. As luzes pareciam flutuar acima dos campos, sem emitir som, apenas irradiando um brilho frio e metálico. Intrigado e tomado por uma curiosidade misturada com medo, João pegou seu celular e tentou filmar as luzes, mas a tela ficou completamente preta. Frustrado, ele olhou novamente para o céu, e foi quando uma das luzes começou a descer lentamente. Ela flutuava diretamente sobre sua casa, iluminando tudo com um brilho forte. João começou a correr de volta para casa, mas antes que pudesse chegar à porta, foi atingido por uma luz tão intensa que seus olhos queimaram de dor. Ele desmaiou ali mesmo, sentindo um calor estranho percorrer seu corpo antes de perder a consciência. Quando acordou, já estava amanhecendo. João sentiu uma dor intensa em todo o corpo e notou que havia pequenas marcas circulares em seus braços e peito, como se tivessem sido feitas por agulhas. Seu corpo tremia, não só de medo, mas de uma sensação de violação. O que tinha acontecido? Ele tentou se lembrar da noite anterior, mas sua mente estava envolta em névoas. Algo havia sido apagado. Enquanto João tentava entender o que havia acontecido com ele, outras pessoas na cidade começaram a relatar experiências semelhantes. O zumbido, as luzes no céu, a perda de tempo, as marcas no corpo. Mas o mais perturbador eram os desaparecimentos. Primeiro foi uma vaca, depois um cachorro. O que antes parecia ser uma série de eventos bizarros e desconexos, logo se tornou um mistério aterrador quando Clara, uma jovem de 17 anos, simplesmente sumiu. Ela foi vista pela última vez caminhando sozinha pela estrada que levava ao rio. Seu namorado, Pedro, a havia deixado em casa após um encontro, e Clara decidiu aproveitar o frescor da noite para caminhar um pouco. O que Pedro não sabia era que Clara tinha ouvido o zumbido. Naquele momento, ela sentiu-se estranhamente atraída pelo som, incapaz de resistir ao impulso de segui-lo. Quando as buscas começaram, os moradores encontraram apenas seu celular e uma mancha de algo semelhante a cinzas no chão. Não havia pegadas, nenhum sinal de luta. Apenas o vácuo. O medo se espalhou como um incêndio. As luzes no céu se tornaram uma visão comum, aparecendo quase todas as noites. Os habitantes começaram a perceber que os animais estavam agindo de maneira estranha, nervosos, como se algo invisível estivesse espreitando. Havia relatos de sonhos compartilhados entre algumas pessoas da cidade, sempre com as mesmas imagens. Figuras altas e esbeltas, de pele cinza, com olhos negros enormes e vazios. O pânico culminou quando, uma semana após o desaparecimento de Clara, um eclipse solar total foi anunciado. Seria visível em toda a cidade. As pessoas tentaram encontrar consolo nos jornais, que explicavam que era apenas um fenômeno astronômico raro. No entanto, muitos na cidade sentiam que o eclipse era um presságio, o auge de algo muito mais sombrio. No dia do eclipse, as ruas de São Vicente estavam quase desertas. Os poucos que saíram para assistir ao fenômeno observavam com ansiedade. João, que havia se isolado em sua fazenda desde a noite fatídica, decidiu assistir também, mas de sua varanda. À medida que o sol começou a ser engolido pela lua, o zumbido retornou, mais alto do que nunca. João tapou os ouvidos, mas isso não o impediu de sentir o som vibrando em seu cérebro. De repente, as luzes apareceram novamente, mais numerosas desta vez, formando padrões no céu escurecido pelo eclipse.
Era como se o céu estivesse rasgando, e do corte, algo se aproximava. Então veio a escuridão total. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia deixado de existir. Minutos se passaram. Quando o sol finalmente reapareceu, trazendo de volta a luz do dia, as pessoas que estavam do lado de fora sentiram um alívio imediato. Mas logo o horror as dominou. No centro da cidade, um enorme círculo de terra queimada havia surgido durante o eclipse. No meio, ninguém menos que Clara, nua e sem qualquer expressão no rosto. Seus olhos, antes verdes e vibrantes, agora estavam vazios e negros, como os das figuras que assombravam os sonhos da cidade. Ela não dizia nada, apenas caminhava lentamente para o centro da praça, com a pele pálida e sem vida. A multidão observava em silêncio, aterrorizada, quando, de repente, ela ergueu a cabeça para o céu e soltou um grito tão alto e agudo que o vidro das janelas ao redor estilhaçou. E então, assim como havia aparecido, ela caiu no chão, sem vida. João, observando de longe, sabia que aquilo era apenas o começo. O que quer que tivesse levado Clara estava apenas brincando com eles. Os OVNIs, as luzes, o zumbido, tudo era um prelúdio para algo muito pior, algo que ainda estava por vir. E quando a noite caiu novamente, ele viu as luzes no céu, mais próximas do que nunca.